quero dizer para o povo brasileiro que o pobre foi usado. O pobre, ele foi enganado. Anteriormente foi prometido picanha, entregou abóbora, mas não para por aí. Basicamente estão trazendo aqui uma reforma tributária, que na verdade é uma reforma da fome, onde vai ter um aumento aí em média de 60% da sua cesta básica. Não é o aumento do alimento que o Lula está comendo lá no Palácio, que inclusive, Gustavo Gaia, ele disse que é ruim, que não é igual da casa dele, e menospreza o alimento que ele come lá no Palácio da Alvorada. Obrigado por estar baratinho para melhorar a comida, porque entender que a comida não está boa. Em São Paulo, capital, você tem aí a média da cesta básica de R$ 782, que vai para, dê só uma olhada aqui, para R$ 1.212. Basicamente aí você, trabalhador, que ouviu na eleição, que se o Lula ganhasse teria cervejinha, teria picanha. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma cerveja gelada. Mentiram, viu? Mentiram! Basicamente você vai ter que trabalhar o mês inteiro para poder conseguir comprar uma cesta básica, caso a reforma da fome passe. Também em Belo Horizonte, que a cesta básica chega a 707%, vai ter também um aumento aí de 55%, ou seja, mais de R$ 1.000 para você comprar a sua cesta básica para o pessoal aí de Belo Horizonte. Então o que eu quero dizer aqui, de que enquanto o Lula, a Janja, fica aí viajando pelo país, comendo dos melhores restaurantes, você aí, pobre, trabalhador, cidadão comum, que acorda cedo para poder sustentar a sua casa, basicamente está sendo enganado. Eu quero inclusive saber, quando que o Lula, que visita aí todos os países, vai visitar o Brasil. Quando que o Lula, de fato, vai visitar aqui o nosso país, para poder tomar conta aqui da nossa nação. Então, eu quero dizer aqui que nós somos contrários à reforma da fome, reforma que aumenta impostos, que tira as atribuições ali dos municípios e nada mais faz do que colocar sim o pobre no orçamento, mas não de uma forma boa, fazendo com que ele mesmo pague ali o orçamento, tire do seu dinheiro e deixe aí o Lula cada vez mais rico, a União cada vez mais rica. Eu quero dizer ao povo brasileiro que é mentira que essa reforma está sendo discutida há 20 anos. Na verdade, ela tem sido desejada há 20 anos. Essa reforma de hoje, ela está sendo discutida há uma semana. Não há relator. Pelo contrário, houve somente um grupo de trabalho, onde o presidente desse grupo de trabalho é um petista. Ou seja, você não faz uma reforma nem na sua casa de um dia para o outro, e eles querem colocar aqui a discussão em um dia e a votação dessa reforma no outro dia. E aí eu pergunto para os senhores, o que você aí brasileiro vai ser impactado aí com esta reforma? Primeiro, que a Associação Brasileira de Supermercados disseram em uma pesquisa que 60% em média irá aumentar na sua cesta básica. Você, trabalhador que acorda cedo, não vai aumentar lá para o Lula e para a Janja, não. Vai ser para você. Com relação à atual reforma, a gente tem a composição no Conselho Tributário, que é completamente desproporcional. Uma vez que você possui aí estados como Minas Gerais, que contribuem 10% para o PIB brasileiro, São Paulo, somente capital, que também contribui 10%, tendo o mesmo peso de outros demais estados. E aí eu te pergunto, tem que ter um fundo de desenvolvimento regional somente para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte? O Sul e o Sudeste fica de lado? Não tem gente pobre lá em Minas Gerais? Não tem pessoas também passando dificuldade também ali no nosso estado? E eu quero dizer aqui, não sou mãe de Ná, não sou futurologista, mas o imposto do pecado será usado por Marina Silva, por ecoterroristas, para poder taxar o agronegócio, para poder acabar com a locomotiva aqui do nosso país. Eu trouxe aqui algumas coincidências. Hoje, logo hoje, no dia que vai ser votado isso, nós temos uma liberação de emenda do presidente Lula, que antigamente chamava isso de orçamento secreto, de 2,1 bilhão de reais. Eu te pergunto, será que tem alguma coisa a ver com a votação da reforma, pastor Marco Feliciano? Será que tem alguma coisa a ver? E dá só uma olhada em quem antes era contrário a esse tipo de emenda. Érica Hilton, que dizia orçamento secreto não. Fabiano Contarato, dizendo que o orçamento secreto é bolsolão.
Olha quem está aqui, se não é ele, Lula, dizendo que o orçamento secreto é excrescência da política brasileira. Sâmia Bonfim, orçamento secreto não. Randolfo também contrário, Felipe Neto também contrário, Pastor da Shopee também contrário, Thalina Petrone também contrário, Jandira Fegali também contrário, o mentiroso Janones também contrário, Simone Tebet também, Gleisi Hoffmann e o mentiroso do Guga Noblar, todos eles contrários ao então orçamento secreto. Agora já não é mais orçamento secreto, agora é orçamento do bem, mas graças a Deus que o amor venceu. E a gente não tem mais problema nenhum. Mas ninguém disse que esse amor seria sofrido. Ninguém disse que esse amor seria doloroso. Porque quando a cesta básica aumentar, não vai ter impressão digital minha num projeto para poder trazer mais pobreza para o nosso país. Obrigado, presidente. Hoje eu fui condenado na justiça a pagar uma multa de R$30 mil por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico. Claro que não. Porque eu chamei um trans de ele. Eu sabia que esse dia iria chegar, onde a verdade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. E muitos podem se pensar, mas por que o Nicolas tem tanta essa pauta? Porque ele briga, deixa as pessoas ser o que elas quiserem. E eu digo, você pode ser o que você quiser. Se você quiser se pintar de cinza, botar uma luz na cabeça, sentir um poste, seja um poste. Eu não sou preconceituoso. Agora, o seu desejo, a tua vontade, não pode se tornar um ensejo de direitos e deveres para o outro. Esta pessoa que me processou, ela tem vários outros casos, como, por exemplo, de conseguir na justiça licença maternidade horas. Ele se intitula um translésbico. Ele é um homem que se sente mulher, é casado com uma mulher lésbica, mas não tirou o seu órgão sexual masculino e possui uma filha. E também tem um outro caso dessa mesma pessoa que me processou, que foi até um salão de beleza e exigiu a profissional de fazer a sua sobrancelha. E a profissional disse, olha, eu sei fazer sobrancelha de mulheres e não de homens. E processou o salão de beleza. Afinal de contas, é homofobia, né? Você se recusar a fazer uma sobrancelha de um homem. Por que então que nós precisamos defender essa pauta? Porque no fim das contas eles não estão atrás de mim, eles estão atrás de você. Porque se eles conseguem amordaçar, calar, tentar desencorajar um deputado que possui imunidade parlamentar, o que eles não irão fazer com você, pastor? O que eles não irão fazer com você, comunicador, jornalista, professor de escola bíblica dominical? O que ele não fará com os cristãos? Afinal de contas, nós temos posições bem claras. Eu não acredito que tenha 70 e tantos gêneros. Eu acredito que existe homem e existe mulher. Isso também será considerado transfobia? Dizer que eu discordo de um comportamento sexual é considerado agora homofobia? Eu sou um criminoso por isso? Então é necessário colocar na cadeia mais de 80% da população brasileira. Porque eu tenho certeza que a maioria da população brasileira está comigo, de que homem, por exemplo, deve ir ao banheiro masculino, de que a mulher deve ir ao banheiro feminino. Parece que nós temos que, de fato, fazer uma defesa da realidade óbvia, de que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão biológica. Mas hoje, de fato, aquilo que Chesterton dizia, de que um dia seria necessário, né, você desembainhar uma espada para poder provar que a grama é verde, temos que fazer hoje a mesma coisa. E não me envergonho por ter sido condenado a isso, afinal de contas, eu sei que aqueles que perseguem a verdade serão perseguidos por coisas injustas. Afinal de contas, o mundo que nós estamos vivendo, o Flávio Dino é negro. Se você chama o Flávio Dino de magro, é fake news. Se chama, por exemplo, ele de gordo, igual o Monark disse, aí é gordofobia. Decidam-se. Agora a realidade é o que, afinal de contas? Como que eu tenho que chamar cada um de vocês? Eu posso, por exemplo, deputado Messias, dizer que os meus adjetivos agora é lindo e maravilhoso. Quem não me chamar disso, eu irei processar. Quais são as consequências disso, Coronel Fraga, para a nossa sociedade? Quer dizer então que se um homem se auto-intitular uma criança e fizer sexo com uma criança, isso não será mais pedofilia? A discussão aqui, meus senhores, não é sobre homossexualidade.
A discussão aqui é sobre o ativismo LGBT que tem tentado calar, tem tentado amordaçar qualquer um que se opõe. E talvez vocês possam pensar, mas isso está batendo no Nicolas porque ele fala. Mas, meus amigos, pode dizer algo para vocês? Um dia isso chegará na tua casa. Um dia isso chegará na tua igreja, porque afinal de contas, se um homossexual decidir ir na tua igreja, onde tem um banheiro masculino e feminino, e decidir que ele, que se sente um homem, deve ir em um banheiro de homem e entrar no banheiro de homem, você não pode abrir um ar contra isso. Caso contrário, a tua igreja, o teu pastor, será condenado por isso. Ou seja, não é que eles estão atrás de mim, eles estão atrás de vocês. O problema é que eu estou no meio do caminho com isso. Mas eu sei que nós vamos ter ainda muitos sacrifícios em prol da verdade. Mas, repito, as consequências do princípio da ideologia de gênero e do ativismo LGBT são muito perigosos. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. Isso é muito perigoso. Eu não posso fazer com que aquilo que eu me sinto seja um dever de obrigação para o outro. Caso contrário, uma pessoa que se sente um animal, uma pessoa que se sente uma criança, uma pessoa que se sente estar certo, você vai dizer o que? O contrário? Uma criança pode sim achar que um Papai Noel existe. E isso é reservado a ela, afinal de contas, ela é uma criança. A estrutura da realidade dela não está completamente formada. Mas nós, como adultos, precisamos defender a verdade. E não vai ser pressão de multa, não vai ser pressão de dinheiro que vai fazer com que eu pare de dizer a verdade. A verdade é que nós temos coisas muito bem definidas no mundo que nós vivemos. E a vontade de destruir o real é daqueles que vivem da mentira. E se um dia eles conseguem calar você de dizer que existe o certo e o errado, existe o bom e o mal, existe o homem e a mulher, eles também já, brevemente, vão conseguir destruir aquilo que você acredita que é verdade. Então eu deixo aqui o meu caso como um caso para o futuro, para dizer que um dia nós avisamos que isso iria acontecer e de fato está acontecendo. O ativismo LGBT homossexual não está preocupado com você, pelo contrário, porque a mesma foice e martelo que massacrou vocês, escravizou vocês lá em Cuba, hoje é utilizada para poder te usar como manobra eleitoral somente. Depois disso, vocês são descartados. As mesmas pessoas que defendem países onde se você esticar uma bandeira LGBT, você é morto, degolado, são bandeiras defendidas pela esquerda. Ou seja, não há do que se falar de que a esquerda de fato defende os homossexuais. Pelo contrário, Fidel Castro matava e perseguia homossexuais em Cuba. Então, eu quero aqui deixar bem claro que podem rir, podem esnobar, podem debochar, porque eu sou um defensor de fato da verdade e eu sei que aqueles que defendem a verdade possuem sacrifício. Então, não vai ser isso que vai me parar, simplesmente uma imposição monetária. Eu simplesmente estou aqui para poder representar as pessoas. E assim como diz Lutero, a paz, se possível, a verdade a todo custo. Não são vocês que vão me fazer parar. Obrigado, Coronel Fraga. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós somos chamados durante 4 anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países, os Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade. É decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres, simplesmente porque eles são judeus. Mataram, inclusive, brasileiros, naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando,
você consegue dar um passo atrás e dizer: opa, falhei, opa, errei. Isso demonstra que isso não é um erro, isso é um ato intencional, é um ato intencional deste governo. E olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro, mas eu vou ser bem sincero para os senhores: se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual, porque afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Agora, o grupo terrorista Hamas, através do Telegram, e olha só que loucura, né? O Terça Livre não tem Telegram aqui no Brasil, mas o grupo terrorista Hamas tem. Simplesmente coloca ali uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Que vergonha internacional! Que vergonha internacional! De fato, o chefe do PT, ele demonstra bem claro qual é a face da esquerda. Acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Exatamente isso. Eu tenho hoje, absolutamente, hoje é um dos dias que eu mais tenho vergonha aqui nesse parlamento. E simplesmente, mais uma vez aqui eu repito, de que a saída para o Lula deveria ser se desculpar, mas pelo contrário, dobraram a aposta e denunciaram Israel no tribunal de Haia. Olha que loucura! Isso não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, não. Então, ou seja, o Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mau caratismo e pessoas de mau caráter também envelhecem. Além, presidente, de ser uma pessoa, né, não grata, né? Ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim ao STF, porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir a sentença dele condenatória, aí nós de fato vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Obrigado, presidente. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país. Não somente o Brasil, mas todo o mundo. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada, horas. O segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações, tanto ao Supremo como também ao TSE no período das eleições, e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora, vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E ora, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação, colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém, a não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil, e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. Nós vemos em manchetes em 2 jornais, inclusive um, que é 247, que é o consórcio do PT, dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink, que leva ali internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país. Agora, eles comemoraram isso, afinal de contas são contrários aos bilionários, menos, por exemplo, Bill Gates, menos, por exemplo, os bilionários que despejam
dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país. Então o que eu tenho a dizer aqui, vocês querem pagar de defensores da democracia as horas. Nós tivemos aqui há pouco tempo o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José Dirceu, discursando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí, que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto? Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado, e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando tornozeleira eletrônica e sendo condenadas a apenas de 16 anos, porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos. Enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso, que a esquerda cansou de fazer. Agora eu faço mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica em silêncio com relação às sérias acusações que é feito por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolhida. Em nome dos vários brasileiros, para todo mundo, eu quero agradecer. Muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo. Obrigado, senhor presidente. Eu quero hoje aqui pausar os meus trabalhos em prol do meu estado, de saúde, educação, de investimentos, para poder dar um recado para o sistema. Sistema que anteontem me representou através aí de um deputado de esquerda, por eu dizer que homossexualidade é pecado. Eu inclusive disse que homossexualidade não é doença. Ou seja, para um pecado você não tem remédio. Para pecado você tem arrependimento. E eu pauso os meus trabalhos porque isso diz respeito não somente a mim, diz respeito à minha fé, diz respeito à fé da maioria dos brasileiros. O que muitos não estão compreendendo é que eles não querem chegar até mim. Eu não sou o principal alvo. O principal alvo é chegar em você que está me assistindo. Eu só estou no meio do caminho. Até mesmo porque eles querem fazer de tudo para poder tirar a sua essência, tirar a sua coragem. Quando se entra aqui, ainda mais na idade tenra que eu tenho, o que eu mais escuto é: vai com calma, segura, pega leve o caramba. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que eles querem, horas. Eles dizem tanto dos experientes e dos mais velhos, mas até onde os mais velhos levaram o nosso Brasil? Estão pedindo, por exemplo, não somente a minha cassação, mas a minha prisão, horas, por eu ter defendido o quê? O espaço das mulheres nos locais de esportes. Estão pedindo 5 milhões de reais, senhores, uma entidade LGBT, por eu ter dito que um homem não deve entrar no banheiro de mulher. Eles sorriem quando, por exemplo, impedem com que eu tenha um porte de arma para poder me defender. Agora, quando eu denuncio que criança trans não existe, daí eu sou o polêmico. Peraí, quer dizer então que crianças sendo colocadas em uma parada LGBT com insinuações sexuais, isso é o normal, isso é belo e moral. Agora, quando eu defendo que isso não pode acontecer, eu sou o polêmico? Como assim? Eu não sou polêmico por defender a verdade, pelo contrário. Nós precisamos ter homens de coragem. E sabe qual que é o desespero deles, senhores? E eles querem me pressionar através de pressão financeira, pressionar através de pressões jurídicas e aqui dentro da casa, porque os meus vídeos estão dentro das salas de aula. Os jovens, eles estão compreendendo que há uma voz aqui que fala com eles, e é por isso que eles estão desesperados. E porque não vão achar o meu nome, professor Paulo, em nenhuma lista de corrupção. Não vão achar o meu nome em nenhum caso de corrupção, de lavagem de dinheiro, como vários aqui já estiveram.
É por isso que eles estão desesperados. Então quero mandar um recado aqui. Eles não vão conseguir imparar algo que está dentro de mim. Porque aquilo que a gente mais se arrepende não é daquilo que a gente fez, daquilo que a gente não deixou de fazer. Eu sei que dentro de uma guerra, o alvo principal não é deixar de tomar pancadas, tiros ou agressões, pelo contrário. Sei que terei muitas marcas, talvez, na minha velhice, mas marcas de coragem e não de covardia. Esse é o meu recado que eu tenho para vocês. Não importa qualquer pressão que seja, eu sei que tem muitos, além de 1,5 milhão de mineiros, brasileiros que estão comigo. Obrigado, presidente.